Você está ouvindo o programa Refrigério e Paz, programa da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Quem vos fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho, pastor da Igreja Batista Moriá, em Fortaleza. Eu gostaria de ler o Salmo 127 nesse momento, para que nós possamos refletir sobre o que diz a palavra de Deus. A partir do versículo 1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Nós percebemos nesse texto, nesse salmo, como Deus valoriza a família, inclusive dizendo que Ele é o supremo guardião da nossa casa. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. O lar, a família, é uma coisa muito preciosa à luz da Bíblia Sagrada. Nós sustentamos que o casamento entre um homem e uma mulher é uma celebração da diversidade. É interessante que muitas pessoas que querem defender outros modelos não condizentes com a natureza humana e com a Bíblia de união conjugal, como, por exemplo, entre pessoas do mesmo sexo, eles dizem que são defensores da diversidade. Mas o casamento entre um homem e uma mulher é que celebra a diversidade, porque são entre os biologicamente distintos, apesar de pertencentes à espécie humana. Interessante que, exatamente por haver essa diversidade, também há a complementaridade. Complementaridade não somente física, porque seus corpos estão desenhados um para o outro, mas psíquica, porque há traços psíquicos do homem e da mulher que os distinguem e que os complementam. E, além disso, vem a fecundidade, porque é uma união reprodutora, é uma união que se multiplica, exatamente porque condizente com a natureza. Então, a definição de casamento não pode deixar de trazer estas três coisas: diversidade, complementaridade e fecundidade. Qualquer outra união que não tenha esses três elementos não pode ter o nome de casamento, porque vai se distinguir tão essencialmente dessa que nós não poderíamos chamar duas coisas tão diferentes jamais pelo mesmo nome. De outro modo, haveria um terrível prejuízo para a comunicação, para o entendimento, e nós estaríamos perdendo a oportunidade de ver uma união que tem uma finalidade pública, porque perpetua a espécie, como uma união que deve ter uma proteção especial do Estado. A razão de o casamento entre um homem e uma mulher ter a proteção especial do Estado, ter regulação própria, ter uma atenção especial, é porque, como diz a nossa Constituição, ela é a base da sociedade. É base da sociedade porque ela faz com que a sociedade tenha continuidade, por perpetuar a espécie. Além disso, é dentro dessa família que se percebe a noção de autoridade, a autoridade dos progenitores sobre os filhos. É dentro dela que nós percebemos a noção de fraternidade entre os filhos, noções que vão amanhã serem importantes para a composição da vida social, onde há uma solidariedade entre os cidadãos e uma relação de submissão à autoridade daqueles que governam. Então, a família, ela é como se fosse uma micropolis, é o embrião de toda a sociedade organizada, maior e futura. Então, nós temos aqui essa valorização da família e a valorização da diversidade, do homem e da mulher. E a Bíblia ensina, inclusive, que os costumes da sociedade devem reforçar a distinção biológica que há entre homem e mulher. Hoje nós vivemos num tempo de muita confusão, inclusive de identidade, porque os costumes culturais tornaram a distinção biológica entre homem e mulher confundidas. E toda essa falta de reforço das distinções nos costumes
faz com que as pessoas terminem tendo inúmeras perturbações psíquicas, confundindo-se, muito embora sendo biologicamente homem, pensando ser mulher e coisas do tipo. Coisas desse tipo têm várias causas, que não são genéticas nem biológicas. Causas psíquicas, causas relacionadas ao ambiente de educação, de formação, causas relacionadas a traumas, causas relacionadas à ausência de pai, à presença exagerada da mãe, há muitas coisas. Mas entre elas, nós temos exatamente essa ausência de distinção nos costumes sociais, que não era uma coisa existente no passado. No passado se costumava fazer essa distinção nos costumes sociais e nós não tínhamos, com a frequência que agora há, essas patologias. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Deuteronômio, no capítulo de número 22, no versículo de número 5, o seguinte: não haverá traje de homem na mulher e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Mais adiante, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, o apóstolo Paulo nos diz assim, a partir do verso 14, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Então nós percebemos como a Bíblia mostra a necessidade de distinção entre homem e mulher na aparência, nos padrões de vestimenta e tudo mais. Nós podemos perceber que o casamento, além de valorizar essa diversidade que toda a sociedade deveria valorizar através de seus costumes e práticas, é o instrumento, como disse eu, de perpetuação da sociedade, da espécie, porque gera filhos. Hoje em dia, muita gente está falando da maternidade como se fosse uma situação desagradável, como se fosse um aumento de encargos, de responsabilidades, um peso econômico, um fardo econômico para a família, uma coisa que faz com que a mulher fique privada de ter maior expressão no mercado de trabalho. Ora, toda essa ideologia que sustenta coisas como essa está frontalmente contra a natureza humana, a natureza das coisas e a palavra de Deus. A maternidade é um privilégio, é uma honra. E os filhos, segundo a Bíblia, são uma bênção. Aqui no Salmo 127, versículo 3, diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Um ventre frutífero, os filhos não são um ônus, um peso, um fardo, mas são uma bênção de Deus. Hoje nós vemos muita gente defendendo o aborto como uma forma de a mulher se livrar do filho indesejado. E um inocente, ele é sacrificado porque uma mulher que teve uma relação sexual, conjugal, conhecendo inclusive pela natureza das coisas que essa relação abre a porta para a possibilidade de uma vida vir ao mundo, está simplesmente sem querer assumir a responsabilidade pelo ato que praticou. E aí um inocente é que deveria ser sacrificado. Mas a Bíblia fala muito profundamente da importância das crianças. Aquelas nações que habitavam em Jericó foram julgadas, aqueles povos, porque ofereciam seus filhos recém-nascidos ao deus Moloque em sacrifício. Herodes é o retrato da crueldade quando manda sacrificar as crianças nascidas até 2 anos de idade. Nós temos na Bíblia Jesus dizendo que se alguém fizesse mal a um pequenino, melhor lhe seria amarrar uma pedra ao pescoço e saltar no fundo de um rio, de um mar, porque Jesus valorizou os pequeninos, abençoou as crianças. Mas talvez alguém diga assim: mas pastor, todas essas crianças que você se referiu já eram nascidas. É claro, naquele tempo não existiam muitos instrumentos para fazer um aborto sem pôr a mãe em risco. Mas o fato é que a Bíblia defende que desde o ventre está ali presente um ser humano aos olhos de Deus. Aqui no Salmo de número 139, o salmista diz assim, nos versículos 15 e 16:
os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quando eu leio esse texto eu fico maravilhado. Primeiro o salmista fala da época em que seu corpo ainda não estava formado no ventre da mãe, como o corpo de uma pessoa, o meu corpo. Ele fala, tu viste o meu corpo. Pronome possessivo. Era alguém que estava naquele corpo. Tu viste o meu corpo ainda informe. Segundo, ele mostra como Deus lhe dava atenção, lhe dava reconhecimento desde aquele momento. Terceiro, ele diz que naquele momento Deus já estava no seu livro escrevendo todas aquelas coisas. É interessante que quando uma criança nasce, a mãe faz um álbum para retratar cada momento do histórico da sua vida. É como se o salmista estivesse dizendo que desde o momento em que ele era um zigoto, com o seu corpo ainda informe, Deus já estava escrevendo um livro, Deus já estava fazendo o seu álbum daquela pessoa que estava se formando. Portanto, a vida para Deus é considerada desde a fecundação. Nós podemos ver ainda lá em Lucas o seguinte, acerca de João o Batista, o precursor da vinda de Jesus. No Evangelho de Lucas, a Escritura diz o seguinte, no capítulo de número 1, verso 15, porque será grande diante do Senhor, João Batista, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, note, já desde o ventre de sua mãe. Então, João Batista já teve algum tipo de relacionamento com Deus desde o ventre da mãe. Aqui no versículo 41, nós temos o episódio em que Maria vai visitar Isabel, e João Batista, no ventre de Isabel, sente a presença de Jesus no ventre de Maria. E ele reage. Versículo 41, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo diz-nos o seguinte, na carta aos Gálatas, diz assim o apóstolo Paulo, no capítulo de número 1, verso 15, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então Paulo diz, fui separado desde o ventre da mãe. Deus disse a Rebeca, quando Esaú e Jacó eram crianças em seu ventre, que dentro dela duas nações disputavam. Deus já via ali toda a história de nações a partir daquelas duas crianças que seriam patriarcas dessas nações. Portanto, nós reconhecemos a vida desde o ventre. E quem mata uma criança no ventre de sua mãe comete um grave crime. Vamos valorizar a família, vamos valorizar a distinção entre homem e mulher, vamos valorizar a vida e que Deus te abençoe.